Olá, pessoal, tudo bom? Agora a gente vai começar a nossa aula de inglês, ok? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Ok, então vamos lá. Então, hoje a gente vai falar na parte do inglês, ok? Da semana 2 e 3. São tópicos diferentes, então vamos ter tipos de perguntas diferentes essa semana, ok? Vamos começar falando sobre música e poesia, ok? É muito comum no Enem existirem questões que trazem letras de música ou poemas, tá? É bastante comum. E esse tipo de questão de música ou de poesia, né, no Enem, ele traz muito questões gerais, de ideia geral, ok? Então, a gente vai ver aqui que o que a gente viu na aula passada de inglês, a gente vai continuar usando praticamente em todas as outras aulas que a gente for ver, tá bom? Porque, não sei se vocês lembram que a gente falou um pouquinho lá sobre as técnicas de leitura, né, que a gente falou do scanning, do skimming, a gente vai ter que usar tanto uma quanto a outra técnica praticamente em todas as outras aulas que a gente vai ter. Mas quando elas forem aparecendo, eu vou mostrando para vocês, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira questão que a gente vai pegar, a primeira questão que a gente vai pegar é essa questão aqui de 2019, ok? Do Enem, a questão 4. Então, ele vai ser uma letra de música, que vai falar assim, na letra da canção Englishman in New York, a fala do eu lírico evidencia uma atitude de... Aí nós temos as alternativas, ok? A exaltação dos hábitos de um outro povo. B, dificuldade de adaptação à cultura alheia. C, valorização da diversidade de costumes. D, disponibilidade para aprender coisas novas. E E, predisposição a um comportamento solitário. Então, a gente vai ter aqui essas 5 possibilidades. Então, a gente já vê pela pergunta, que fala assim, na letra da canção, a fala do eu lírico evidencia uma atitude de... Então, a gente já não tem muita coisa para seguir aqui, algo muito específico. Então, a gente tem que olhar para o texto mesmo. Nesse caso, a gente vai olhar para a letra da música, certo? E vocês vão ter que fazer o quê? Vão ter que dar uma lida inteira, porque ela não menciona nada específico da letra que possa direcionar a gente para o scanning, que seria aquela de procurar palavras específicas. Não tem. Ele quer saber o que esse eu lírico está falando. Então, a gente vai ter que dar uma olhada em tudo. Então, a gente tem que pensar, se ele quer a fala do eu lírico, tem que olhar tudo, dar uma lida. O que vai ser importante aqui? A gente trabalhar com o skimming, que é a ideia geral do texto. Então, a gente leu as questões, né, leu as alternativas, e agora a gente vai para o texto tentar achar alguma coisa que pareça com essas alternativas aqui que a gente leu, certo? Então, a gente começa já lá o eu lírico falando o quê? I don't drink coffee, I take my tea, dear. Então, ele já está mostrando uma diferença. Ele não bebe café, eu bebo chá, certo? I like my toast done on one side. Então, ele gosta da torrada só feita de um lado, certo? And you can hear in my accent when I talk. Ou seja, dá para ouvir no sotaque dele quando ele fala que I'm an Englishman in New York, que ele é um britânico em Nova York. E assim você continua lendo, tudo que ele vai falando dessas diferenças, ok? Entre ele e New York. Então, ele vai falando que a walking cane here at my side, I take it everywhere I walk, I'm an Englishman in New York. Então, ele continua a música, né, falando sobre a vida dele em Nova York. Aí, aqui nessa segunda parte, ele fala, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Então, eu sou um alien legalizado, certo? Eu sou um britânico em Nova York. E ele repete que ele é um alien legalizado, que ele é um britânico em Nova York. O que é importante a gente prestar atenção aqui, gente? Isso vai ter muito em letra de música ou em poemas, tá? Óbvio que algumas coisas vocês vão ter que prestar atenção e parar para pensar que eles não estão usando o sentido literal dessas palavras. Obviamente que ele só está falando que ele é um britânico, ele não é um extraterrestre de verdade. O que será que ele quer dizer quando ele fala que ele é um alien, né? A gente tem que sempre pensar que nas questões que envolvem poesia e música, a gente tem que tomar cuidado com o sentido figurado das coisas, tá?
Então, tem as palavras que a gente tem que pensar que não estão sendo usadas no sentido literal delas, e sim com sentido figurado, e o que a gente também já falou lá na outra aula, de vocabulários que podem ter mais de um significado. Ou seja, vocabulário é importante. Como que vocês vão adquirir vocabulário? O jeito mais fácil e mais rápido de adquirir vocabulário é lendo, tá bom? Eu sei que vocês já têm muita coisa para estudar, muita coisa para ler, mas o jeito mais rápido de vocês adquirirem vocabulário em inglês é lendo mesmo, ok? Então, se a gente pensar no que ele está falando aqui, no sentido figurado disso, não dá a sensação de que ele está falando tudo que é diferente entre ele e Nova York, né? Não dá essa sensação de que ele não se sente exatamente adaptado a essa cultura, porque é tudo muito diferente. Então, a gente pode chegar à conclusão, voltando lá para as alternativas, ele está exaltando os hábitos de um povo novo? Não. Ele está mostrando a dificuldade de se adaptar a essa cultura? Um pouco, né? Valorização da diversidade de costumes, ele também não dá a entender que ele está valorizando nada aqui. Disponibilidade para aprender coisas novas? Não sei, se ele está tão apegado aos costumes dele, não parece que ele está muito aberto para aprender coisas novas de uma cultura nova. Predisposição ao comportamento solitário, ele não fala necessariamente da solidão aqui, mas o que dá muito a entender, com todas essas diferenças, e principalmente nessa frase que ele fala que ele é um alien, que ele existe uma dificuldade aí de adaptação à cultura alheia, ok? Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, ok? Porque esses detalhes dessas questões vão ajudar muito a gente, principalmente quando a gente está falando de música, poesia, essas coisas ajudam bastante a gente, vocabulário e sentido figurado, tá? Vocês vão ter que prestar sempre muita atenção nisso, porque eles usam muito mesmo, ok? Outra coisa que a gente também tem que prestar atenção, sempre presta atenção na pergunta, o que eles querem saber exatamente. Porque, às vezes, o que tem no texto vai aparecer também nas alternativas, mas não necessariamente. Oi, Júlia, já vou responder a sua pergunta. Não necessariamente eles. O que vai estar ali no texto é o certo. Por quê? O que fala aqui? Você tem várias alternativas, certo? Algumas coisas aparecem no texto, né? Então a gente tem que tomar cuidado para eles não confundirem a gente. Aí, até falando aqui o que a Júlia perguntou, que ela falou que viu já em algum lugar que a correta era a A, ok? A gente não pode dizer que a correta é a A, por quê? Por dois motivos, tá? Por quê? Primeiro, que ele não está exaltando. Se ele estivesse exaltando, a gente teria que ter alguma palavra, alguma coisa aqui no texto dizendo o quão ótima, quão incrível seria os hábitos desse povo de New York, ok? E aqui ele não traz nada disso, tá? Eu não estou dizendo que na continuidade da música, a gente não, isso é uma coisa importante também. A gente tem que analisar o pedaço da música ou o pedaço do poema que trazem para a gente na prova. Mesmo que você conheça a música, né? Ou sei lá, alguém conhece, vamos dizer que eu gosto do Sting, eu conheço todas as músicas dele, vem essa questão para mim aqui na prova. Não importa que eu conheça a letra, eu saiba, porque eu já vi entrevista dele falando alguma coisa sobre essa música. O que eu tenho que usar para responder a questão da prova é o pedaço, é o trecho que eles trazem para a gente. Mesmo que o Sting tenha falado em alguma entrevista que ele adora Nova York, que ele acha lindo todos os hábitos deles e faz uma exaltação na fala dele, aqui neste trecho a gente não vê nada disso. Se a gente for analisar linha por linha e a gente for separar as linhas que ele está traçando diferenças só entre as duas culturas e onde ele está falando bem dessa nova cultura, a gente não tem quase nada dele falando bem dessa nova cultura, tá? Você não tem, ó, aqui, modesty, propriety can lead to notoriety. You could end up as the only one, gentleness, sobriety are rare in this society. Então, aqui, na realidade, ainda no final, ele está fazendo uma crítica, certo? Porque ele está falando que gentileza, sobriedade são raras nessa sociedade. E que você pode terminar sendo a única pessoa, sendo a única pessoa assim, ok? Então, a gente tem que tomar esse cuidado,
Pode ser que, eu não conheço, tá, a música inteira, então eu não vou falar, mas pode ser que ele dê alguma outra ideia de que ele realmente acha legal esses hábitos do outro lugar. Mas só pelo que a gente tem aqui, se a gente for grifar todas as linhas que ele fala das diferenças, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que mais? A sexta, tem mais. Aí depois aqui começa Noelin de novo. Então, essa primeira de novo, repete. E aqui no final também essas três. Então, são mais de 10 linhas enfatizando a diferença da cultura. Por isso que a única que a gente pode escolher aqui é que ele tem uma dificuldade de se adaptar, ok? Porque se ele só estivesse exaltando, ele não teria falado essa questão do alien. Ele teria falado alguma coisa de como ele está maravilhado, de como essa diferença é incrível, como que é melhor do que na terra dele, e não tem nada disso aqui. Eu não sei se no resto da música ele, por acaso, fala alguma coisa desse tipo, tá bom? E eu sei que é difícil, por exemplo, eu não sei onde você viu essa outra resposta, mas assim, às vezes a pessoa conhece a letra, e às vezes quando a gente conhece o material, é difícil se distanciar dele, tá bom? Por isso que o mais importante da gente pensar, mesmo que vocês conheçam a obra, ok? Se forem questões de poesia e de música, prestem atenção no que eles te apresentam dessa obra, e não no seu conhecimento prévio total. É óbvio que conhecimento prévio ajuda, mas sempre analisem a questão a partir do trecho que é dado para vocês, ok? Ficou claro? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Júlia. Tá? Mas, se não ficou claro, pode me falar que eu explico de novo, não tem problema, tá? Mas é só por isso mesmo, porque não tem nada neste trecho que dê a ideia para a gente de que ele está exaltando os atos de um outro povo, certo? Só por isso mesmo que não tem como. Então, vamos lá, para a próxima. Então, agora a gente vai falar de um poema que foi do Enem de 2018, ok? Então, aqui vamos ler a pergunta juntos. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser a sua primeira língua. Nesses versos, ela, letra A, usa a língua inglesa com um efeito humorístico. B, recorre a vozes de vários escritores ingleses. Letra C, adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. D, demonstra consciência de sua identidade linguística. E E, reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês. Então, quando a gente pega aqui o trecho que eles deram para a gente, não é um trecho muito longo, né, desse poema, e aí ela fala o seguinte, então, de novo, voltando lá para a aula passada, o que a gente vai ter que usar aqui? Se eles estão perguntando o que ela está falando nesses versos todos, não, a gente não tem uma palavra específica para procurar. Então, a gente vai ter que fazer o skimming, tá bom? A gente vai ter que ler ele rapidinho para a gente poder ver o que a gente consegue achar aqui que seja parecido com as questões, com as nossas alternativas. Então, primeiro ele fala assim, don't write in English, they said. English is not your mother tongue, the language I speak. Então, eles falam para ela não escrever em inglês, né? Que o inglês não é a sua língua nativa. A língua que ela fala becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Então, o que ela está falando aqui nesse poema? E aí, gente, é essa hora que vocês têm que ver. Vocês deram uma lida, né, para pegar a ideia geral do texto, ok? E a gente tem que pensar que sempre que for poema, nunca vai ser uma leitura só. Por quê? Poema, ele tem um fluxo de leitura diferente de um texto, né? A gente tem que entender a lógica desse poema dentro dele. Então, ele sempre vai exigir da gente mais de uma leitura, tá bom? Então, não adianta querer ler só uma vez, rapidinho, e ir para a questão. Às vezes, muito raramente, isso dá certo, quando é alguma coisa muito óbvia que eles estão perguntando. Mas aqui, eles querem saber a ideia geral desse texto, né, desse poema. Então, se eles estão falando aqui, eles perguntam só, nesses versos, ela, certo? E o que eles deram de introdução aqui para a gente na questão, falando que ela escreve as obras em inglês, apesar de não ser sua primeira língua. Conforme você vai lendo o poema,
você vai entendendo isso. Porque ela mesma já fala, ela já começa falando isso. Porque mandam ela não escrever inglês, porque inglês não é a língua nativa dela. E aí ela fala que a língua que ela fala, a linguagem que ela fala, se torna dela, né? Todas as distorções, as coisinhas diferentes, é tudo dela, né? Meio inglês, meio da língua dela, um pouco engraçado, mas é honesto. E é tão humano quanto ela é humana, certo? Está falando que dá voz às alegrias dela, às coisas que ela deseja, às coisas que ela quer, às aspirações, às esperanças dela, certo? Então, se a gente tem o vocabulário, que aqui é importante, como eu falei na outra questão, quando a gente está analisando questões de poemas e de música, tá? Vai ter que ter vocabulário, não tem jeito. Então, estudar um pouquinho de inglês, estudar um pouquinho de vocabulário é importante, tá? Porque essas questões que pedem a ideia geral, se a gente não entender nem um pouquinho do que está dizendo no texto, fica muito difícil da gente entender a ideia geral, né? E aí, para a gente poder responder, quanto mais a gente tiver de vocabulário, melhor. Então, eu falei lá na outra questão que uma das coisas mais que ajudam mais para vocês pegarem vocabulário seria a leitura. E não só uma leitura assim, leu por ler. Já que vocês estão lendo para estudar, leiam, por exemplo, se vocês não precisam ler coisa muito longa, leitura de qualquer coisa ajuda, gente. Com vocabulário, leitura de qualquer coisa é lucro, ok? Então, por exemplo, vocês vão ler uma notícia de jornal, vocês vão pegar de um site de alguma coisa que vocês gostam, qualquer coisa que vocês forem ler, vai ter lucro. E o que eu aconselho vocês a fazer? Escolham palavras que vocês não sabem o significado. Sei lá, você leu alguma coisa hoje, li uma notícia hoje. Escolhe ali 5, 6 palavras que você não sabe o significado, vai procurar esse significado, tenta escrever uma frase com ele para ver se aquilo faz sentido na sua cabeça. Ou então procura essas palavras, procura o significado e vai procurar mais algumas frases com elas, tá? Pode ser na própria internet mesmo, né? Nos dicionários online, tem muitos dicionários muito bons. Tá? Um dicionário muito bom de inglês, português e inglês é o Lingui, ok? Ele ajuda muito quando vocês estão fazendo essas buscas, porque ele não só traz a tradução para vocês, tanto do português para o inglês quanto do inglês para o português, mas ele traz exemplos que ele acha na internet. Então, ele já traz tudo ali para você. Então, você procurou uma palavra, vamos supor aqui, hopes, eu coloquei lá no Lingui. Ele vai trazer a tradução para mim, então, esperança. E ele também vai trazer várias situações que ele achou na internet essa palavra sendo usada. E a tradução. E o que é interessante é que os sites que ele acha que não são exatamente confiáveis, a tradução, ele coloca lá um sinalzinho de perigo. Então, você tem de sites confiáveis, ele traz também os de não tão confiáveis, mas ele coloca lá para vocês aquela coisinha de perigo, certo? Lingui, assim, com L-I, deixa eu só digitar aqui para você, L-I-G-U-E-E, ok? Lingui. Vocês conseguem tanto baixar o aplicativo dele, tá? Quanto também olhar na própria internet, tá? Online também. O aplicativo deles é grátis, então dá para usar bastante, ok? É bastante útil. Ele não é muito bom para frases, tá? É só para palavras mesmo. Para frases ele não é muito bom, ele procura tudo separadinho, ok? Mas para palavras só, ele é espetacular, certo? Então vamos lá. Então a gente leu isso tudo, ok? Agora voltando aqui para a questão, a gente leu isso tudo. Ela está falando o quê? Que ela tem consciência de que ela não fala? Ela tem, né? Ela usa a língua inglesa como efeito humorístico? Não é essa a ideia, né? Ela fala aqui embaixo, it voices my joys, my longings, my hopes. Não é com a ideia de ser comédia, né? Ela até fala ali, ó, all mine alone, it's half English, half Indian, funny perhaps, ela diz que talvez seja engraçado, ou seja, não dá a entender que seja de propósito. Parece engraçado pelo jeito que fica, né? Recorre a vozes de vários escritores ingleses? Não, ela está falando que a voz é dela, que a linguagem é dela e dela sozinha, ok? Adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa? Muito pelo contrário. Ela está falando que ela usa distorcido, então ela não está advertindo sobre o uso. Ela não está falando para as pessoas não fazerem isso. Ela acha que é ok fazer isso, certo?
Na letra D, demonstra consciência de sua identidade linguística? Parece que sim, né? Ou ela reconhece a incompreensão na sua maneira de falar inglês? Ela não está parecendo que ela reconhece a incompreensão. Ela entende que as pessoas estão entendendo. Ela entende, metade lá, metade cá, meio engraçado, mas que as pessoas conseguem entender o que ela está falando. Então, se a gente for comparar o que está escrito com as alternativas que a gente tem aqui, a alternativa correta seria a alternativa D, ok? Que demonstra a consciência de sua identidade linguística, ok? Então, ela tem noção de que esse inglês que ela está falando não necessariamente é o inglês mais correto, mas é o jeito que ela consegue expor e passar adiante o que ela sente, ok? Então, pode ser que não seja o melhor inglês do mundo, o inglês mais correto do mundo, o inglês mais fluente do mundo, mas ela consegue passar o que ela sente para o mundo todo desse jeito. Talvez melhor do que escrevendo na própria língua original dela, na língua nativa dela, ok? Então, ela tem essa consciência, sim, da identidade linguística dela, certo? Porque se ela não tivesse, ela simplesmente nem estaria discutindo isso daqui. Ela simplesmente iria escrever em inglês e isso não ia ser uma discussão que ela ia fazer. Ela não ia perder tempo escrevendo um poema para discutir isso se ela não tivesse essa consciência, ok? Certo? Alguma pergunta sobre essa questão? Nenhuma. Nenhuma? Então tá bom. Então vamos Ficou bem continuar. claro. Ótimo. Então vamos continuar agora falando um pouquinho sobre personal pronouns and reflexive pronouns, ok? Então aqui a gente vai falar sobre duas coisas distintas. Todos são pronouns, todos são pronomes, mas são coisas distintas. Vamos começar então com os personal pronouns nessa questão aqui do Enem de 2014. Então, gente, o que acontece aqui? Vamos ler a questão. Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish, que é o Global English, é uma variedade da língua inglesa que A. Tem status de língua por refletir uma cultura global. B. Facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. C. Tem as mesmas características de projetos utópicos como o Esperanto. D. Altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. Ou E. Apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. Aqui, gente, o que a gente quer com essa questão, só para já deixar claro para vocês, é o seguinte, tá? Nem sempre no Enem, quer dizer, na realidade, muito raramente no Enem, vocês vão ter questões, eu até coloquei umas depois lá dos reflexives, que falem para você, o pronome tal quer dizer o quê? Tá? Então, isso é difícil no Enem. O que acontece no Enem é que eles trazem textos gigantes, certo? E que é aquilo que eu já falei nas outras, vamos repetir, né? Se você não tiver um pouquinho de vocabulário, fica difícil. E se você tiver a gramática bem construída na sua cabeça, né? Que nem até o professor falou lá no vídeo, nas aulas de vocês, na semana 2 e 3, falando dos tipos diferentes de pronomes, se vocês têm a gramática bem solidificada, ajuda vocês em tudo na prova de inglês. Porque se vocês têm a gramática solidificada na cabeça de vocês, a leitura vai ser mais fácil. Porque aqui, nessa questão, vocês viram que é uma questão geral, ele quer saber sobre esse Global English, o que ele é, certo? O que ele faz. Ele perguntou de pronome? Não. Mas, quando a gente pensa nos personal pronouns, ok? A gente tem o sujeito, o subject e o object. O personal pronoun subject, o que ele faz na frase? Ele é o sujeito da frase, tá? A estrutura da frase em inglês é muito parecida com a estrutura da frase em português, no sentido de que ela tem sujeito, verbo, predicado. Então, nesse predicado, a gente vai ter várias coisas. Por exemplo, o personal pronoun object, tá? Então, na frase, ele vai ser quem? O objeto daquela frase. Então, o sujeito faz a ação da frase e o objeto vai receber essa ação, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, se vocês não sabem quem é quem, isso pode confundir vocês na hora da leitura. Eu escolhi esse texto aqui só para vocês terem uma ideia da quantidade de subject pronouns que ele vai mostrar, tá? Então, olha a quantidade que ele tem. Se vocês não sabem do que se trata, isso vai ficar confuso na hora da leitura. Não só isso, mas o object do it,
né, que é a terceira pessoa do singular, o que acontece? Ele no object, ele tem exatamente a mesma cara. Então, ele também é it. Só que eles são coisas diferentes, porque eles estão tendo papéis diferentes nessa questão, nessa frase, ok? Então, o que acontece? A gente tem que saber. Quanto mais vocês souberem da gramática, mais fácil para vocês lerem e entenderem um texto e vocês fazem a leitura mais rápida. Porque vocês não vão ficar confusos. Tipo, peraí, quem é esse it? Mas tinha o outro it ali, esse it é a mesma coisa que o outro it? Eles repetem muito nesse texto. Então, a gente tem que tomar cuidado, ok? Quem é quem. E ainda aqui, só para confundir, ali em vermelhinho, ó, ainda tem um it's, que é o adjective pronoun, né? O possessive adjective, que a gente vai ver depois em outra aula, também é muito parecido, só tem um S a mais. Então, para confundir mais ainda, tá? Então, tem que saber. Tem vários outros aqui, pronomes, tá? Eles usaram muito o they também. Eu só marquei os it's só para a gente entender o quanto eles aparecem. Parece que não, mas eles aparecem o tempo todo. E se a gente não sabe diferenciar, por exemplo, subject e object, fica tudo muito confuso, ok? Então, a questão em si não te perguntou nada sobre it, quem é o subject, quem é o object. E provavelmente no Enem eles não vão te perguntar assim, tá bom? É muito raro. Mas, se perguntarem, fica mais fácil de vocês acharem as respostas. Ainda assim, eles não vão te perguntar assim e vocês vão ter que entender o texto para poder responder. Então, vocês vão ter que fazer o que aqui? Ideia geral, skimming, vão ter que dar uma lida no texto todo. Lendo o texto todo, que fala desse Globis, que é o Global English, vocês vão entender que, ok, a resposta certa vai ser a resposta D. Nessa questão, gente, a resposta nem era a parte principal aqui da gente analisar, tá bom? Era mais para vocês entenderem como coisas pequenas da gramática podem ou atrapalhar ou ajudar vocês em alguma questão. Então, só relembrando aqui embaixo. Subject, né? Os pronomes pessoais subject. I, you, he, she, it. Os três, né? Da terceira pessoa do singular. We, you e they. Os objects, eles são um pouco diferentes. Claro que o it é igual, só para confundir. Então, me, you, him, her, it, us, you and them. Ok? Então, esses são cada um deles. Se a gente estiver falando do sujeito da frase, vocês vão pegar ali dos azuizinhos. Se a gente estiver falando do objeto da frase, quem recebe a ação, a gente vai falar ali do laranja. Ok? Alguma dúvida aqui? Eu sei que aqui o conteúdo da questão não era parte tão importante, mas ficou claro? Ficou sim, professora, super claro. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, essa questão já é um pouco mais direta, tá? E aqui ela está perguntando sobre o themselves. The pronoun themselves is used. Aí tem as alternativas. Para que ele é usado? Essa questão a gente pegou da PUC de 2008, só para vocês terem uma ideia de como são essas questões que se referem exatamente àquela palavra, tá bom? Do Enem vai ser um pouco mais difícil de ser assim. Eles normalmente colocam lá no meio para vocês. Aqui a gente tem um texto, certo? E ele já dá aqui para você, ó, the pronoun themselves na referência 2 é usado como? Você vai ler o texto inteiro? Não. Aqui a gente vai usar aquela técnica do scanning, tá bom? Então vamos procurar o númerozinho 2 aqui e ele já aparece aqui. Então, themselves. Aí o que a gente tem que fazer? Se ele está falando, está perguntando como ele é usado. Primeiro a gente tem que saber quem é esse themselves. Ele é um reflexive pronoun. Para que a gente usa reflexive pronoun? Ou para dizer que o sujeito é igual ao objeto, então é a mesma pessoa que faz e a mesma pessoa que recebe, ou quando a gente usa com o by, a gente está falando que é sozinho, ok? Eu posso substituir pela palavra alone, não vai fazer a menor diferença, ou para enfatizar o sujeito, certo? Então, se a gente for pegar aqui, a gente tem que prestar atenção no que está na frase. The things themselves had existed from the beginning of the world. Então, as coisas, elas mesmas, existiam desde o começo do mundo. Eu precisava desse themselves aqui na frase? Não precisava. Eu poderia falar simplesmente The things had existed from the beginning of the world. E estaria certo. Então, se eu não precisava disso daqui, ele está servindo somente para enfatizar o sujeito, ok?
Então, vamos procurar agora nas questões alguma coisa que diga sobre isso. Então, na letra A, as the complement to the verb had existed, to emphasize the subject of the verb had existed. Então, aqui, ó, cuidado com a pegadinha na questão. Por quê? Pode confundir. Ele não está servindo de complemento do verbo, ele está servindo para enfatizar o sujeito deste verbo had existed, ok? Então, aqui a gente acha a resposta sendo a letra B, porque ele não é complemento, ele é para enfatizar, ok? Alguma pergunta aqui? Não, Pro, nenhuma. Não? Então tá bom. Nesse material, vocês vão ter também depois mais uma questão, ok? Que não vai dar tempo para a gente trabalhar agora, mas também a outra dessa de reflexive pronoun, ok? Mas aí para vocês estudarem mais um pouquinho. Só mostrar aqui para vocês. Então, aqui também é uma de reflexive pronoun, só para vocês verem como funciona, achar e saber a que ele está se referindo, ok? Mas lembrem-se que normalmente as questões de pronomes, pronomes reflexivos, todas essas questões de tópicos gramaticais no Enem, eles normalmente estão assim, dentro da questão, ok? Muito mais do que perguntando especificamente sobre ele. Ok, gente? Então, é isso por hoje, ok? A gente se vê daqui 2 semanas. Vão estudando direitinho. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem colocar lá nos comentários do YouTube que a gente responde depois. Esse material todo vai estar lá depois na pasta para vocês, ok? Então, a gente se vê daqui 2 semanas, ok? E estudem bastante e aproveitem todas as aulas de vocês, certo?